Olá, gente! Então, hein? Com 36 pontos, Brasil cai 10 posições em ranking que mede corrupção, né? Eles vão falar aqui, eles vão culpar a gestão do Bolsonaro, mas não é bem assim, porque esse ranking está medindo o ano de 2023, né? E se você for analisar bem o relatório, o, o ranking com o Bolsonaro ele ficou estável, não teve nem aumento nem diminuição. Na verdade, teve uma melhora, né? Acredito, quando ele pegou e depois ficou estável em 38 pontos. O problema é que o Bolsonaro pegou o Brasil já com esse problema de alta corrupção, né? E é evidente que o Lula conseguiu alcançar, jogar o Brasil, acredito que na pior, né, no pior dos índices de combate à corrupção, né? Então, olha lá, o Brasil caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção, IPC de 2023, divulgado nesta terça pela Transparência Internacional. O que eles não vão comentar, e que eu achei engraçado, é que o próprio governo Lula meio que ficou sentindo com esse ranking, né? E o pessoal que tenta culpar o Bolsonaro, mas o próprio governo Lula meio que ficou sentido com esse ranking. Então não foi culpa do Bolsonaro, né? Na verdade, o Bolsonaro só ficou 4 anos. Tá, ele poderia ter feito mais para realizar o combate à corrupção? Poderia mesmo. O problema é que quando o Sérgio Moro fez propostas lá no Congresso para aumentar o combate à corrupção, os congressistas não quiseram. Então, assim, ele não vai ser responsável pelo desmante do sistema. Isso ficou muito claro. O Bolsonaro mesmo não quis isso. Ele meio que depois viu que ia ter dificuldade para governar, ele foi lá e meio que se aliou ao Centrão. Então, né, esses projetos de lei que o Moro estava querendo aprovar, né, não foram adiante, infelizmente, né? Mas, enfim. O país contabilizou 36 pontos, registrando a centésima quarta posição, né, no ranking. Então o Brasil está na centésima quarta posição no ranking. Produzido desde 1995, o índice avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país. Mais de 2/3 dos países registraram pontuação inferior a 50, enquanto a média global ficou em 43 pontos. Ao todo, 23 países registraram queda em suas pontuações, né? O Brasil foi um deles, né? Registrou queda, né? E assim, se você for pegar o índice, o Brasil vem registrando queda na pontuação desde muito tempo, né? Até estava bom entre aspas, na época da Lava Jato, para vocês verem que a Lava Jato, apesar das críticas, né, que são feitas, né, a Lava Jato ajudou a melhorar o Brasil no ranking de combate à corrupção, né? E depois que a Lava Jato foi enterrada, é evidente que esse ranking ia cair, né? O Brasil ia cair nesse ranking, né? Porque é uma das poucas coisas boas que tinha, né? Em termos de polícia, né? Porque hoje em dia a polícia faz o quê? Ela fica perseguindo o monarca, fica ligando para Google, Telegram, Brasil Paralelo, porque, não, vocês foram contra o PL das fake news, não pode. Hoje em dia a polícia faz isso, né? Para você ver, né? O que a polícia a Polícia Federal ela se restringe atualmente. É uma tristeza, né? Mas, ó, o IPC de 2023 destaca como o enfraquecimento dos sistemas da justiça, destaca como o enfraquecimento do sistema de justiça reduz a capacidade estatal de enfrentar e prevenir corrupção, além de aumentar os riscos de abuso de poder e de impunidade, destacou a Transparência Internacional. Mas aqui no Brasil o problema é que a justiça não quer, né, julgar a corrupção, né? Aqui no Brasil a justiça não quer julgar a corrupção, né? O STF mesmo com o Dias Toffoli tem anulado todos os acordos lá da Odebrecht. Então tem interesse, né? O país mais bem classificado do ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos, seguido da Finlândia, 87 pontos, Nova Zelândia, 85 pontos e Noruega, 84 pontos.
A Somália ficou em último lugar no ranking com 11 pontos. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, do Uruguai, com 76 pontos, Chile, 66 pontos, Cuba, 42 pontos e Argentina, 37 pontos. Agora, pô, vamos ser sinceros, né? Cuba, 42 pontos. Isso aí é meio questionável, né? Até porque Cuba é uma ditadura. Como é que você vai saber exatamente o grau dele de corrupção, né? Isso não tem como, né? É uma ditadura, é um sistema repressivo. Se você for pedir por mais rank, por mais dados, o governo não vai te dar, ou vai te dar algo manipulado, então não tem como avaliar, né? Ah lá, o Brasil. No caso específico do Brasil, a entidade aponta o governo do ex-presidente Bolsonaro como responsável. Agora, ó, isso como responsável pelo desmante dos marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. Mentira, porque no próprio governo Bolsonaro teve propostas de lei anticorrupção que não foram aprovadas pelo Congresso. O marco anticorrupção que foi proposto pelo Moro foi destruído pelo Congresso. Então não, o Bolsonaro, ele fez muita coisa ruim, mas a corrupção sempre esteve presente no Brasil. Inclusive, o Lula piorou, porque esses dados referentes a 2023, né? Se o Lula realmente quisesse melhorar a questão do combate à corrupção, que é mentira, né? Ele não quer, o Brasil teria subido posições. A grande questão é que o próprio judiciário no Brasil sabota o combate à corrupção, né? O combate à corrupção é construído sobre 3 pilares de controle: o judicial, o político e o social. O cara aqui, ele fala que de acordo com a transparência, o governo de Bolsonaro se dedicava a destruir. Que está falando do judiciário, né? Está falando do poder judiciário, né? Mas é muito pelo contrário. O Bolsonaro, no início do governo dele, ele fez um monte de propostas anticorrupção, inclusive com o Sérgio Moro mesmo. O grande problema é que ele foi sabotado nesse primeiro ano dele em relação a isso, né? Depois ele falou, ninguém quer saber de marco anticorrupção, então ele lavou as mãos. Agora, isso é muito diferente de dizer, né, que o Bolsonaro está fazendo algo parecido com o Lula. O Lula realmente ele é um corrupto mesmo, né? Se tratava de um governo dedicado intensamente à neutralização de cada um desses pilares, seja para blindar sua família de investigações de esquema de corrupção, fartamente comprovados, seja para evitar um processo de impeachment por seus incontáveis crimes de responsabilidade. Isso aí já é um absurdo, né? Porque se realmente tivesse esquema de corrupção comprovado, os filhos do Bolsonaro todos já estariam presos, né? O próprio Flávio Bolsonaro realmente você pode até dizer que ele foi blindado. Mas os outros políticos ali, os outros membros da família estão sendo alvos de investigação, né? Então, se tivesse alguma coisa desse tipo mesmo, o Bolsonaro até já teria sido preso, né? Porque os caras estão querendo achar prova de tudo, né? Enfim, né? Ao mesmo tempo, o primeiro ano de gestão do Lula vem falhando na reconstrução dos mecanismos de controle de corrupção e junto deles de sistema de freios e contrapesos democráticos. Eu acho isso muito irônico, porque esse ranking é referente ao ano de 2023. Foi o Lula que regrediu, o Lula que governou em 2023, não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Se fossem fazer uma crítica em relação ao Bolsonaro, tivessem pego os anos de 2019 até 2022. Ele governou durante esses anos. Depois disso é coisa do governo Lula, entendeu? Isso aí já passou, a gestão do Lula é atual. Para vocês verem como que até esses rankings internacionais, eles tendem ao quê? A querer criticar o Bolsonaro de todas as formas. Para vocês verem como o Bolsonaro foi muito queimado no exterior. Agora, eu acho isso aí realmente uma coisa bizarra. O que o Bolsonaro tem a ver com o ano de 2023? Não tem nada. Ele não governa mais, ele está fora do governo. Ele só ficou 4 anos no governo, o PT ficou 14 anos, agora vai ficar mais 4 anos no poder. Já é o terceiro mandato do Lula. Né? Como é que eles podem falar um absurdo desse? Né? O Lula está aparelhando tudo. Se ele quisesse realmente combater a corrupção, que é uma mentira, ele já teria melhorado algumas coisas. O próprio Bolsonaro tentou, fez propostas, botou o Sérgio Moro, que na época era considerado um grande
um grande lutador contra a corrupção no seu Ministério da Justiça. Ele colocou o Moro justamente para isso, para ver se conseguia melhorar a questão da corrupção. Primeiro ano boicotaram o cara, depois fizeram a lava-toga, né? A lava-toga realmente acabou com a questão do Moro, né? Enfim, eu acredito que a lava-toga seja uma grande fake news, mas enfim, as pessoas acreditaram como se fosse uma verdade absoluta, né? Em nota, a Controladoria Geral da União afirma que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. Além disso, ressalta que vem fortalecendo a integridade dos órgãos federais e colaborando para a implementação de programas de integridade pública. Enfim, a entidade internacional fez uma série de recomendações para o governo federal, entre elas o desenvolvimento e implementação de uma política nacional anticorrupção com ampla participação da sociedade. Isso aqui não vai acontecer nunca, né? Isso aqui realmente, isso aqui é um sonho, né? Nunca vai acontecer com ampla participação da sociedade. Tá bom. Total transparência orçamentária e fim do uso de mecanismos de negociação política, como o orçamento secreto. Esse pessoal não entende o que foi orçamento secreto. O orçamento secreto ele foi algo que o próprio Centrão fez para tirar o poder do presidente da República. Isso aqui não tem nada de secreto. Esse orçamento aqui não é secreto. Isso aqui, o próprio nome, ele foi deturpado. O correto é emendas de relator. Porque isso é uma tentativa do Congresso de tirar o orçamento do presidente da República. O fim do orçamento secreto é o que possibilitou com que o Lula comprasse mais o Congresso. Né? Enfim, negociação política. O Lula tem feito isso direto. Né? Também estão entre os pedidos da entidade a preservação da lei das estatais, que foi seguido à risca por Bolsonaro, então eles não podem dizer que o Bolsonaro desmembrou isso aqui, muito pelo contrário, o Lula que tentou destruir e tenta destruir essa lei das estatais, e o fortalecimento dos mecanismos de governança dessas empresas também é destacada pela transparência. Como forma de democratização do Estado, enfrentamento à corrupção institucional, a transparência destaca a necessidade de promoção da inclusão e da diversidade nas nomeações a cargos de alto escalão e no Poder Judiciário. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com combate à corrupção. Você vai dizer que diversidade, inclusão e da diversidade nas nomeações a cargos de alto escalão e no Poder Judiciário, isso não tem nada a ver. Tá vendo? É isso que eu digo para vocês. Esses órgãos que fazem esses rankings, eles também são uma grande porcaria, essa é a verdade, porque se você fosse falar realmente de corrupção, a corrupção no Brasil com o Lula deveria ter despencado, porque o Lula fez tudo contra a preservação das leis das estatais, preservação de leis anticorrupção, inclusive o Lula ficou contra, né, a independência do Banco Central, né, que ao meu ver, é uma coisa muito boa a anticorrupção, porque você dá uma independência mais do Banco Central, você não permite que o executivo tenha superpoderes, né? E recomenda ainda a remoção do cargo de funcionários de alto escalão que estejam sob investigação ou processados por corrupção e irregularidades relacionadas. Isso aí, né, gente? Totalmente medonha a situação do Brasil. Eu até achei que essa notícia tentou passar muito pano para o Lula, para vocês verem como é um absurdo total. E quem destruiu a lei das estatais foi o Lula, que isso fique muito claro. Né? O Bolsonaro lutou pela preservação da lei das estatais para tentar preservar a economia do país. O Lula quer destruir as estatais, né? Tanto é que as estatais tiveram um rombo histórico. Né? Enfim, por isso só espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se aqui no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo e inscrevam-se no meu canal no Rumble usando VPN. Um forte abraço.